Olá, alunos, tudo bom? Como é que tá a montanha aí? Tudo tranquilo? Já estamos quase chegando ao final. Não sei se a gente vai conseguir terminar o conteúdo todo, mas vamos dar continuidade aqui. A gente só tem mais essas duas aulas que ainda estão faltando dessa quinzena. Vamos ver se a gente. Eu vou conversar com o pessoal lá da coordenadoria para ver como a gente faz. Ainda ficaria faltando um pedacinho da matéria sobre o PRAD, mas depois eu converso com vocês. Vamos terminar essa parte de recuperação de áreas degradadas. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação de áreas degradadas pela mineração. Então vamos lá para o nosso quadro. Tá? Recuperação de áreas degradadas pela mineração. Tá? Só lembrando que na última aula a gente estava falando sobre fitorremediação e biorremediação, que é a utilização de seres vivos, no caso, pode ser biorremediação quando se trata da utilização de micro-organismos e fitorremediação, a utilização de plantas. Né? Esses seres vivos eles têm a possibilidade de estabilizar, de anular, de eliminar determinados produtos tóxicos. Então a gente falou sobre essa parte toda. Hoje a gente vai falar sobre a recuperação de áreas degradadas, especificamente pela atividade de mineração, que é muito comum aqui no norte do estado. Então seria interessante a gente falar um pouquinho sobre essa parte. Bom, quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas pela mineração, tem algumas delas que são bem comuns. Por exemplo, quando se fala de recuperação de área degradada pela mineração, a primeira coisa que a gente lembra por exemplo, né, o processo de revegetação, né, você fazer revegetação da área, né? Um exemplo aqui, tá? Você tem esses taludes dessa barragem, que provavelmente é uma barragem de rejeito, e você tem os taludes dessa área, toda ela revegetada. Fatores que levam ao controle de processos de erosão e assoreamento, né? Medidas de proteção e regularização dos recursos hídricos, ou seja, dos rios, riachos, ribeirões que estão na região. Processos de recuperação de fauna, a gente tem visto muito essa questão da fauna ser discutida, a questão da melhoria do microclima, né? Principalmente quando a gente pensa que durante a atividade de mineração, muitas vezes você tem uma geração muito grande de material particulado, de poeira. Né? Então, quando você faz um projeto de recuperação de área degradada pela mineração, um dos objetivos também é você fazer a melhoria do microclima. E a recuperação muitas vezes pode levar à criação de áreas de recreação e lazer. Né? Lembrando que os processos de recuperação de área degradada, você tem praticamente três formas. Né? Você reconstruir o ambiente da forma que ele era, que é muito mais complicado. Você pode destinar um uso diferente para aquela área ou colocar aquele ambiente em equilíbrio para que ele se torne o mais próximo possível do que ele era antes. Então, existem basicamente essas três formas. Né? Continuando falando sobre recuperação de áreas degradadas, né? Entre outros objetivos também a gente tem, né? A gente tem também a recuperação dos aspectos estéticos, né? Estética do ambiente, aspectos paisagísticos, né? Melhoria da paisagem e até mesmo reconstituição histórica. Né? Você tem, por exemplo, né, em alguns casos de antigas lavras de ouro, você tem, por exemplo, recuperação de aspectos que envolvem a história da região. Existem algumas minas lá na região de Ouro Preto, minas de ouro, que hoje são objeto de visita e tal, por causa da sua história, né? Da história lá do século XVII, século XVIII, os processos de mineração que ocorreram naquela área, mineração de ouro e de diamantes, né? Como é que era feita. Então, hoje é uma fonte de renda, né? Para alguns, para o município, em função da história, né? Da recuperação histórica daquele lugar. Em alguns casos, você pode utilizar para recuperação a utilização de plantas, né, através da recuperação econômica usando plantas medicinais.
tem a utilização de plantas para a produção de madeira, né, árvores específicas para a produção de madeira, pode ser árvores ornamentais ou até mesmo espécies frutíferas, então depende, né? E um dos principais motivos é o atendimento dos aspectos legais, né, e questão de certificação ambiental. Então, quando você tem uma atividade mineral, você tem que atender determinadas legislações que são colocadas, que precisam ser aplicadas. Então, a recuperação das áreas degradadas é um dos aspectos legais que tem que ser atendidos, né, para você ter o processo, o andamento do processo, né? Quando se fala em recuperação de áreas degradadas pela mineração, a gente tem que lembrar que o conceito de recuperação não é apenas a recuperação ambiental, né? Como a gente fala, né, a recuperação do ambiente, mas você tem todo o entorno que você tem uma população, então você tem a recuperação social, né, a recuperação das condições sociais da recuperação, das condições econômicas do local e da recuperação das condições legais, né, atendendo às legislações existentes sobre a questão de recuperação. Então, seria como objetivo geral devolver uma forma de utilização, obedecendo à lei de utilização do solo para estabilizar o meio ambiente. Só relembrando aqui, né, quando a gente falou sobre os processos de recuperação de área degradada, quando a gente fala especificamente em recuperação, a gente está falando sobre, né, o retorno do lugar impactado é uma condição de equilíbrio. Então, essa palavra aqui talvez seja mais importante, né? As condições de equilíbrio dos processos ambientais presentes. As condições devem ser as mais próximas possíveis do momento inicial, antes da atividade de mineração. Já quando a gente fala em processo de restauração, é a reprodução das condições ambientais exatamente como se apresentava, né, antes, né, das alterações do ambiente. Então, isso aqui praticamente eu desconheço casos de que você tenha conseguido restaurar totalmente as condições ambientais. Acho que é muito mais difícil. E questão de reabilitação seria o projeto deve privilegiar uma forma de uso compatível com o entorno, reaproveitando a área para alguma atividade mesmo que não existente anteriormente. Então, você aqui se preocupa com o processo de recuperação, mas você tenta atender os objetivos, né, da comunidade, sejam objetivos esses sociais ou econômicos da população local. Então, sempre que você pensar em recuperação, você está querendo buscar uma forma de equilíbrio das condições ambientais. Quando você fala em restauração, você pensa nas condições iniciais, ou seja, voltar às condições iniciais. E aqui você fala, quando você fala em reabilitação, você fala em outro uso, né? Então você tenta, né, aproveitar a área para um uso que seja diferente do que era anteriormente. Quando a gente fala, né, em recuperação de áreas degradadas, você tem toda uma legislação específica que a gente fala sobre ela, né? Você tem em 1981 a 6938, que fala sobre a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que no seu artigo 225 fala na criação de institutos para a proteção ambiental, né? A Lei 97362 de 1989, que fala sobre a obrigação de recuperação da área degradada, que deve estar inclusa dentro do relatório de impacto ambiental, e também a Lei 4771, que é o Código Florestal, que versa sobre as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. As áreas de preservação permanente são essas que estão nesse desenho. Então, aqui você, por exemplo, você tem as áreas de topos de morro que devem ser preservadas, né? Não deve ter nenhuma atividade. Nas matas ciliares, ou seja, aquela mata que se desenvolve ao longo dos rios, né, que vai beirando os rios. Então, ela é variável em função da largura do rio. Quanto mais larga for o rio, você vai ter uma
uma área, né, ao redor, né, na margem que deve ser maior. As áreas de nascentes de rios também devem ser protegidas. As áreas de restinga são áreas de preservação permanente, têm a função principalmente de proteção das dunas, né, e dos manguezais. As áreas de encosta, ou seja, que, né, não permite qualquer atividade em regiões com mais de 45 graus de inclinação. Essas são as áreas de preservação permanente. E reserva legal é variável, ela varia em função da localização. Então, se você está numa região, por exemplo, a região amazônica, se você tem um determinado lote, você tem que preservar um determinado percentual da área como reserva legal. Essa área que vai ser preservada varia de lugar para lugar, ou seja, né, se você está numa região que já foi bem degradada, é bem provável que essa área de reserva legal seja menor, porque praticamente é inexistente. Né? Isso não impede que você possa, por exemplo, recuperar, né, outras áreas, mas a reserva legal é isso, e ela varia de lugar para lugar em função das condições ambientais do bioma local. Tá? Então, essa aula falou sobre essa apresentação sobre, né, a recuperação de áreas degradadas pela mineração. Tá? Na próxima aula, a gente continua falando ainda um pouquinho sobre recuperação de áreas degradadas, a gente vai falar sobre os fatores, e a gente continua, então, na próxima aula. Beleza? Até a próxima aula, galera.